Caras amigas, caros amigos de Porto Alegre e demais regiões do Rio Grande do Sul, aos amigos da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, toda a sua diretoria, que eu cumprimento em nome do nosso presidente, Gabriel Salum. Hoje é um dia muito especial. É que toda instituição que se ergue na terra com o propósito de manter acesa a chama do Evangelho é sempre uma instituição que guarda um pouco das marcas do Cristo. As raízes espirituais que vinculam uma federativa aos planos maiores da vida, muitas vezes nos escapam à percepção enquanto encarnados no mundo. Um trabalho de tão grande dimensão quanto o de evangelizar corações conta sempre com uma fileira de devotados servidores que são admitidos pelo Cristo não em função das suas qualidades, dos seus méritos, ou, não obstante as suas dificuldades, as lutas íntimas que travam, são chamados porque a obra do Evangelho no mundo é, em essência, a obra de transformação do próprio ser humano. Portanto, são 98 anos que um trabalho foi erguido à custa de muito esforço, muitas lágrimas, muita devoção, dedicação, de espíritos os missionários passam e a história apenas registra as luzes da qual eles foram portadores, mas suas lutas íntimas, suas renúncias, seus sacrifícios, o suor e muitas vezes o choro amargo, vindo de ataques dos próprios companheiros de trabalho, que perdem a sintonia, perdem um vínculo com Cristo. Graças a Deus, esses pontos do caminho não são registrados. Fica aqui, então, apenas aquele rastro de luz para ser seguido. Há muitos e muitos anos atrás, formou-se uma caravana liderada no plano dos encarnados por Spinelli e outros companheiros valorosos ao lado dele, mas seguramente liderada no mundo espiritual. E essa caravana nunca se desfez, porque a desencarnação não é capaz de desfazer a obra do Cristo, que é uma obra cujas origens residem no mundo espiritual. A caravana está montada. A caravana prossegue em viagem. Ela prossegue o seu trabalho. Cabe a nós encarnados a sensatez, a humildade, a sintonia para integrarmos essa caravana e termos a honra de dar continuidade a ela no plano dos encarnados. Portanto, hoje é um dia de festa no mundo espiritual. A festa dessa magnitude não é como as festas humanas. A festa que se instaura hoje no mundo espiritual é a festa daqueles que aprenderam a encontrar felicidade no bem do outro, daqueles espíritos que retiram o sentido da sua existência e a sua alegria
do dom de poder auxiliar. Até hoje, corações em luta, em provas, em expiação, corações que residem no estado do Rio Grande do Sul, são a toda hora atendidos, iluminados, consolados, esclarecidos por conta desse trabalho valoroso que é realizado, o trabalho de união dos servidores do Cristo. É quase um paradoxo que nós tenhamos que exaltar as virtudes da união quando se trata do trabalho de Jesus, porque isso deveria constituir um dever para todos nós. A separação, a intriga, o personalismo, o individualismo não se coadunam com a essência do trabalho do Cristo. A obra do Cristo é uma obra de fraternidade. Ela é uma obra em absoluta sintonia com a lei divina. E Deus é Pai de todos, vela por todos, quer o bem e a felicidade de todos os seus filhos. Portanto, nos sentimos muito honrados de verdade. Podemos fazer parte desse momento tão especial, de um aniversário tão relevante. E saber que os corações que aqui se encontram, dando continuidade a essa caravana, dedicam suas vidas, sacrificam-se, trabalham e contam com o apoio, com a inspiração do mundo maior para levarem adiante esse trabalho. Nós encarnados temos um hábito, às vezes infantil, de valorizar o que é temporário. Eu ouço muitas há iniciativas privadas e econômicas e a se orgulharem no seu estado por conta da presença dessas empresas e dessas iniciativas. E aqui, na verdade, não queremos desmerecer nenhum trabalho, nenhuma empresa, mas comparar uma empresa privada com um trabalho da magnitude espiritual de uma federativa, de uma casa espírita, não há comparação. Então, creio que os gaúchos têm de que se orgulhar. Tem motivo e a preparação do reino de Deus na terra. E é nessa linha que gostaríamos de comentar sobre os discípulos. É sempre muito desafiador falar dos apóstolos do Cristo. Porque, como nos diz o codificador, nós temos uma tendência de assimilar tudo ao nosso ponto de vista. E costumamos medir os discípulos do Evangelho segundo critérios puramente humanos. Os setores pessoais das empresas muitas vezes terceirizam o trabalho do recrutamento. Contratam com base em especialistas que buscam no mercado pessoas capazes de dirigir e representar as empresas. E naturalmente eles adotam critérios
que são humanos. Habilidades, diplomas, tempo de trabalho, outras experiências na direção de outras empresas, tudo isso é usado como critério para escolher dirigentes, presidentes de companhia, funcionários. E qual de nós já não passou por um processo seletivo, por uma entrevista? Ocorre que, quando se refere à figura de Jesus, tal como nos apresenta a doutrina espírita, o Espiritismo nos mostra a real condição de Jesus. Ele é o governador espiritual do homem. Mais que isso, ele é um espírito que construiu esse planeta. Ele é um co-criador em plano maior, que conta espíritos puros que há 5 bilhões de anos cooperam com ele, desde a formação desse planeta. Espíritos que colaboraram com ele na criação dos oceanos, dos continentes. Espíritos que desenharam cada espécie da flora terrestre, apresentando projetos para cada uma das plantas que existem no planeta. Espíritos que projetaram a fauna do planeta. Portanto, cada espécie animal foi desenhada e meticulosamente implantada. Geneticistas que acompanharam o desenvolvimento biológico, uma equipe de centenas, espíritos angélicos, que depois de atingirem o grau da pureza espiritual, prosseguem cooperando na obra infinita do Criador. Portanto, ao encarnar no orbe, poderia o Cristo ter trazido seus cooperadores angelicais. Poderia ter vindo com seu séquito de espíritos puros. No entanto, ele deixa o gabinete da governadoria do orbe, vem até nós e sonda seres humanos. Seres humanos. Para, diz Emmanuel, que pudéssemos nos identificar com eles. Para que pudéssemos olhar e examinar cada apóstolo e cada discípulo e nos sentirmos, nos sentirmos pertencentes, para termos a sensação de pertencimento na obra do Cristo. Portanto, falar de Simão Pedro como um pescador de Cafarnaum é quase não perceber os critérios que levaram o Cristo a escolher aquela alma. E é também desconsiderar os aspectos do trabalho de Jesus. Jesus formou o planeta. Portanto, se ele veio ao mundo, é porque o seu trabalho não é mais o mundo. O seu trabalho somos nós. A obra do Cristo é uma obra de regeneração da criatura humana.
É bom dizer isso. Porque nós imaginamos sempre que Jesus está recrutando trabalhadores para trabalhar alguém. Não. Jesus recruta servidores para primeiro transformar os servidores. Primeiro ele chama alguém para redimir esse alguém. E através da redenção desse servidor, redimir outros que convivam com esse servidor. Portanto, se você fosse recrutar, se fosse você o senhor da seara, talvez você não teria chamado a cortesã de Magdala. Porque você teria visto nela apenas os sinais externos de um coração feminino que se entregou ao prazer físico, à riqueza, à ostentação dos bens materiais. Porque nós, encarnados, apenas com muito esforço, ultrapassamos o reino das aparências. Com Cristo, porém, era diferente. Em olhando para Maria de Magdala, viu nela o coração feminino redimido. Um coração de mulher que iria edificar o amor puro. Aquele coração feminino que seria a porta-voz da imortalidade da alma. Porque ele prefere aparecer para Madalena do que para sua própria mãe. A nos dizer que condecorava aquele coração e aquele espírito pelo esforço que ela empreendia na renovação dos seus sentimentos. Então Jesus não chamava Maria de Magdala para realizar uma tarefa. Jesus convidava Maria de Magdala para um processo de transformação que não teria fim. Porque, meus irmãos, Maria de Magdala prossegue na caravana da fraternidade. Prossegue na seara de Jesus passados 2000 anos, orientando todos os corações femininos que se aproximam da obra do Cristo. E prosseguirá até a redenção do mundo. Ou mais. Porque nos diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, o que fará o Cristo do mundo redimido? Não sabemos. Uma vez redimido o mundo, iniciam-se os planos e os sonhos dele para os seus tutelados. O que nos reserva? O futuro. Então talvez você tenha olhado para um homem rude, grosseiro, apaixonado, violento, sincero, arrogante, inteligente, bonito, malhado, Saulo, um partidão para todas as mulheres do seu tempo. E se fosse você recrutando,
você diria: não pode. Uma pessoa tão bruta assim não pode trabalhar para Jesus. E, no entanto, ele foi o vaso escolhido. Ele foi o vaso escolhido. E é o próprio Cristo quem lhe diz, por Ananias, pede a Ananias: Ananias, cura-lhe a visão, porque eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Não porque Jesus seja um distribuidor de padecimentos, mas há que reconhecer que parte da nossa renovação só pode ser feita pela dor. Há algumas cristalizações no espírito humano que só podem ser dissolvidas pela água salgada das lágrimas. Então, talvez você tenha a impressão de que Paulo tenha sido chamado para realizar uma obra, mas, na verdade, Paulo é a obra do Cristo. Ele é a obra. Redimi-lo significa redimir todos os espíritos da terra que têm os mesmos traços de personalidade que o dele. Redimir Saulo é ter construído no mundo um caminho para a redenção de todos os intelectuais arrogantes que existem na terra. E talvez você olhe apenas para aquele homem velho, de barba branca, de baixa estatura, publicano, em luta para manter sua família, para cuidar dos seus trabalhadores. E talvez nos seus critérios humanos, você não tivesse chamado Zaqueu. No entanto, onde o olhar humano via Zaqueu, o olhar do Cristo via Bezerra de Menezes. Presente aqui hoje. E, portanto, a grande obra de recrutar Zaqueu era, na verdade, a obra de transformá-lo em Bezerra de Menezes. Porque em transformando Zaqueu em Bezerra de Menezes, todos os patriarcas encontrariam um caminho para a regeneração dos seus espíritos. E talvez você, em presenciando a imaturidade, o arroubo, o entusiasmo e a ingenuidade de dois jovens de 14, 15 anos de idade, você não teria recrutado esses dois rapazes. Mas se o olhar humano via um João e um Tiago maior, jovens inexperientes, bem intencionados, alegres, exaltados, os olhos do Cristo já enxergavam Francisco de Assis. Já enxergavam o primeiro mártir, apóstolo, que foi assassinado no ano de 44, Tiago Maior. E eles prosseguem. Se você olhasse para o menino
o rapaz, João Evangelista, de 15 anos, você seria capaz de enxergar o espírito que ia dirigir a codificação espírita? Então, talvez você pense que o Cristo chamou João para realizar um trabalho no mundo, mas Jesus o chamou para realizar nele um trabalho. E com base no capítulo 15 do livro Crônicas de Além-Túmulo, de Humberto de Campos, nós sabemos que a João Evangelista foi confiada a responsabilidade pelo Consolador prometido na face da terra. Nosso diretor, quem dirige o Espiritismo no mundo, é João Evangelista, ou, se você preferir, Francisco de Assis. Mas talvez você tenha hesitado. Se tivesse convivido com aquele senhor, um pai de família, em luta pela própria manutenção sua e dos seus. Se você o visse, se você o ouvisse falando, talvez você não o escolhesse para liderar o colégio apostólico. Eu tenho certeza que, se você tivesse na sua empresa um funcionário que te negasse 3 vezes, dificilmente você entregaria a ele a condução da sua companhia. No entanto, se o olhar humano enxergava um pescador de Cafarnaum, ele, Jesus, enxergava o grande Simão Pedro do Evangelho. E grande parte do trabalho que Jesus confia a Simão Pedro é o trabalho de transformá-lo em Simão Pedro. Esses fatos desconcertantes para o encarnado nos levam a profundas reflexões. Quais elementos nós temos para julgar as escolhas de Jesus? Até onde você enxerga? Até onde o seu Você seria capaz de olhar para o senador Públio Lentulus e ver o Emmanuel? Não. Mas há um elemento que nós espíritas, nos esquecemos. Nos esquecemos João Evangelista continua ativo. Maria de Magdala continua ativa. Todos que um dia foram chamados continuam. Spinelli,
Lins de Vasconcelos, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Badi Curi. Toda caravana presente aqui, eles prosseguem. Porque o trabalho nunca sofreu solução de continuidade. A pergunta aqui muda. A pergunta aqui é decisiva. Onde você se encaixa nessa caravana? Onde você agrega? Ou qual será a hora em que você deixará de desagregar? Que hora soará no relógio da tua evolução em que você vai parar de atrapalhar para começar a contribuir? Que hora nós vamos compreender que essa é uma caravana milenar, que aqui não é um palco para que você brilhe, aqui é uma caravana para que você se integre. Viajar em grupo é mais difícil. É mais difícil. Porque se eu estou só, eu não teria acordado 5h30 da manhã hoje. Se eu estou só, eu almoço onde eu quero, ou onde eu posso. Geralmente onde eu posso. Se eu estou só, eu visito onde eu quero. Mas se eu estou em grupo e um precisa ir ao banheiro, atrasa o grupo todo. Se eu estou em grupo e um tomba, o grupo para. Mas tem uma coisa que nós temos que entender. Se eu estou em grupo, tem muitos velando por mim. Muitos velando por mim. Portanto, a grandeza do trabalho do Cristo e a maturidade dessa convocação não importa os seus talentos. Importa a qualidade com que você se agrega. Eu vou repetir isso. Eu vou repetir. Quem aqui conhece o apóstolo Simão o Zelote? Simão o Zelote. O que ele fez? Alguém aqui, por favor, me cita 2 encarnações dele posteriores. Não, também não sei. Também não sei. Também não sei. É engraçado quando a gente senta assim com os espíritas e começa a trazer o nome dos apóstolos, você fala, mas esse é apóstolo? Tem certeza? Possível? Quem que é? André, irmão de Simão Pedro. Onde anda o André? Cadê o André?
Então, da perspectiva humana, nós só valorizamos o destaque. É natural isso. Faz parte da infância espiritual, diz Kardec. Que o espírito também, como o corpo, possui os períodos de amadurecimento. Faz parte da criança só falar dela. Faz parte da criança essa sede de aprovação. No entanto, a essa altura já deve ter ficado claro que quando Jesus convoca alguém, não o convoca para 5 anos de trabalho. Convoca para milênios de trabalho. E quando você coloca em perspectiva milênios de trabalho, o que está em foco não é mais o seu talento e o que você pode fazer para aparecer. Percebe? Quando você é convocado para uma obra de milênios, o que conta é a qualidade da sua agregação. Tem muita gente talentosa que não está na caravana do Cristo, porque não sabe agregar. E a caravana do Cristo é uma caravana de agregadores. É um trabalho de quem sabe pertencer. É de quem sabe cuidar. Eu vou tentar demonstrar isso. Se você examinasse Simão Pedro, talvez você cometa um erro de encarnado. Porque encarnado enxerga tudo errado. Tudo errado. Então talvez eu vou comparar Simão Pedro com Paulo de Tarso. Paulo é mais inteligente, Paulo escreve carta, Paulo faz isso, Paulo faz aquilo. E é natural, porque os apóstolos foram chamados para que você se identifique com eles. Então, particularmente, eu amo todos, mas todo mundo sabe com quem que eu me identifico. Está na veia. Há muito tempo já. Identificação não pode representar cegueira para o conjunto da obra. Então, eu me lembro que meu filho, acho que para provocar assim, né? A pessoa chegou e falou assim: nossa, eu adoro as palestras do seu pai. Ele falou assim: eu prefiro as do Divaldo. Isso é natural. Eu falei: opa, vou aplicar Divaldo nele todo dia, né? Percebe?
Então, você tem o direito inalienável de se identificar. Você tem o direito de não se identificar comigo. Entenda isso. O que você não pode é perder a vista do conjunto. Então você fala, eu adoro Paulo, porque Paulo, porque Paulo, porque Paulo, porque Paulo, porque Paulo, mas houve um conflito na igreja de Antioquia. Simão Pedro errou gravemente. E Paulo fez o que os espíritas fazem. O que o Paulo fez? Vamos corrigir o erro, porque o espírito adora corrigir erro. Então Paulo falou, vou corrigir esse erro. E como é que corrigiu o erro? Cometendo um maior. Percebe? A pessoa fala assim, fulano cometeu um erro, deixa eu consertar isso. Aí ele vai, pratica um erro 5 vezes mais grave para corrigir outro. Então, abriu a reunião pública na igreja de Antioquia. O Simão Pedro era um convidado. Ele veio de Jerusalém. Ele estava em visita. Mas talvez ali envolvido pelo Tiago, menor, que afinal era seu companheiro. Morava com ele em Jerusalém, na casa do caminho. Talvez levado pelas relações afetivas. Isso é importante. Muitas vezes nós deixamos o Cristo para ficar com as relações. A pessoa abandona os princípios da doutrina porque o amigo que trabalhou com ele ficou obsidiado. Aí ele segue a obsessão do amigo e abandona o Cristo. Então Simão Pedro começou a tratar os gentios com preconceito para agradar o Tiago, que é o amigo que morava com ele na casa do caminho. É humano. É humano, a gente vê isso acontecendo toda hora, nas casas espíritas, nas federativas. Para agradar afetos, a gente abre mão de princípios. Mas aí o Paulo faz o quê? Vamos corrigir. Aí ele corrige daquela maneira delicada que lhe era peculiar. Aquele jeito carinhoso, amoroso, afetivo. Ele espera em público, levanta em público e fala em público, desmerecendo Simão Pedro. É o típico do espírita. Não é? Então, a pessoa, você fala alguma coisa errada, dá uma referência errada na sua palestra. A pessoa te mandar um inbox, não, ela publica no Face. Põe 5 setas. Não, vou corrigir esse expositor. Sabe, nem citar uma obra. Não é? Por quê? Porque o indivíduo está na sala dele assistindo sem saber que você está rodando 2.000 quilômetros. Você já está até tonto. É? Então, chega uma hora que você já está assim, Emmanuel no livro Boa Nova, já está perturbado. Não é? Então, Paulo corrige, mas é a correção de quem não ama. Porque quem ama quer corrigir para melhorar. Quem não ama quer corrigir para destruir. E aqui está um segredo. Toda vez que você vir alguém querendo destruir sobre o pretexto de corrigir, isso não é Jesus.
afasta de mim, Satanás. Jesus fala com Simão Pedro, né? Não estou, viu, gente? Estou só repetindo lá. Daqui a pouco vão recortar minha fala. Afasta de mim, Satanás. Imagina. Põe lá no YouTube, no Facebook. Não é? Porque o Satanás é o adversário, né? É o que está contrário à obra. Então você não está pelo Cristo. Se você está agindo, corrigindo para destruir, você está por conta própria. Entenda isso. Você está gerando causa e vai colher os efeitos. Porque com a medida que você mede, você será medido. O critério que você aplica será aplicado a você. Então ele veio corrigindo para destruir, porque simplesmente ele foi desrespeitoso com Simão Pedro. Ele foi ingrato com Simão Pedro. Ingrato. Porque quando ele voltou do deserto, ele passou 3 anos no deserto. Ele voltou, ele foi para Jerusalém, ele estava perdido. Quem orientou a vida dele? Simão Pedro. Mas agora que ele estava de pé, agora que ele havia encontrado seu caminho, agora que ele estava em pleno curso da sua missão, o que ele devolve para Simão? Ingratidão. Ingratidão. Ao invés de chamar o irmão e ter uma DR e lutar um jiu-jitsu evangélico, ele prefere desmoralizar. E aí você pensa assim: nossa, Paulo é tão talentoso, Simão Pedro não é. Nessa hora, o próprio Cristo projeta uma cruz diante dos olhos de Simão Pedro. E ele então entende que no plano vertical estava um apóstolo, no plano horizontal estava outro. E que a cruz do Cristo era bem um símbolo da integração humana dos opostos. Que a obra do Cristo era bem uma salada de fruta. Tem lugar para maçã, tem lugar para manga, tem lugar para o abacaxi, tem lugar para a laranja, para o morango, para a uva. Porque a grandeza está na reunião. E ele entendeu mais. Ele entendeu que para solucionar aquele conflito, ele precisava ir para a cruz. Então Simão Pedro se levanta e diz assim: aquela hora o grupo já estava dividido. Emmanuel disse, foi o maior risco que o cristianismo correu nas suas origens. Por quê? Porque ia formar um cristianismo paulino e um cristianismo Simão Pedro. Parece que a história se repete, né? Várias vezes. Parece que a história se repete várias vezes. Até mesmo no movimento espírita. Então ele foi para a cruz. Ele se levanta e diz assim: meus amigos, mantenhamos a calma. Paulo de Tarso está certo. Eu estou errado. Até o Paulo assustou. Porque a pessoa que quer corrigir para destruir, ela não quer que você conserta.
A pessoa que vem para te destruir, ela vem e aponta os defeitos porque ela quer te destruir, ela não quer que você corrija. Se você corrigir, ela fica doente. Se você melhorar, acaba com a graça dela. O prazer dela vai embora, porque ela quer destruição. Então, Paulo ficou chocado. Paulo está certo, eu estou errado. Agora vamos continuar a nossa reunião. Paulo, por favor, faça o comentário. Aí o Paulo começou a tremer. Então eu te pergunto, ali, pensemos juntos, ali ficou evidenciado por que Jesus escolheu Simão Pedro para ser o líder. Porque pode ser que ele não fosse o apóstolo mais talentoso, mas é o que possuía a maior qualidade de agregação. Então não me venha com talento. Eu morro de medo de talento. O grande trabalhador do Cristo é o que sabe se agregar e caminhar com a caravana. Ele pode falar, ele tem que ser altivo, precisa dizer, precisa apontar, precisa corrigir, claro. Mas nunca para desagregar. Nunca para desagregar. E o tempo passou, e esses espíritos espiritual ainda. Simão Pedro estava na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte. E Humberto de Campos estava psicografando em Pedro Leopoldo. Ele passa para Belo Horizonte. Pela Praça Raul Soares, estava ocorrendo um concílio de bispos. O Simão Pedro olha para aquela, o Humberto de Campos olha para aquela figura, um judeu assim, vestido a caráter, e fala: gente, é o Simão Pedro. Eu já vi o vídeo dele no YouTube espiritual. É ele! Ele ficou tão surpreso. Ele chegou lá e falou: o senhor, qual é o nome do senhor? Ele falou: Simão. Ele: o Pedro? Sou eu, meu irmão, Simão Pedro. O senhor veio aqui para o concílio dos bispos? Ele: não. Eu vim visitar a obra de Ismael, filho de Abraão e de Agar. E aí Humberto de Campos, é engraçado, porque é coisa do... Aquele probleminha que o senhor teve lá com o Paulo, olha, já passou 2000 anos. Já passou 2000 anos, já estão há milênios, quase 2000 anos que eles estão no mundo espiritual, nas esferas superiores, né? Os dois lá trabalhando, há 1800 anos já. Falou: uma coisa para o senhor, aquele probleminha lá, né? Quem estava certo? O Simão falou: Paulo estava certo. Paulo estava certo, meu filho. A verdade é que, certo ou errado, ele manteve-se sempre agregado. Certo ou errado, ele nunca abandonou o seu posto de trabalho. Certo ou errado,
ele nunca deixou de apoiar o trabalho de Paulo de Tarso. Mas Paulo corrigiu também, sejamos justos. Quando Simão Pedro é expulso de Jerusalém, Paulo estava na viagem dos seus sonhos. Pensa numa viagem que você quer fazer. Aquela dos sonhos. Ele sonhava ir para a Espanha, espírito visionário. Esse apóstolo enxergava lá na frente. Lá na frente. Por que ele enxergava? Porque um trabalho cristão, a Espanha no futuro se tornaria um entroncamento entre judeus, muçulmanos e cristãos. E o cristianismo desenvolvido na Espanha, os espíritos que lá participavam, está tudo no movimento espírita. Melhor não tocar nesse assunto. Então, visionário, via lá na frente, estava na Espanha, soube para Roma, com a família. Não tinha onde morar. Ele volta para organizar a recepção de Simão Pedro. Movimenta todas as suas amizades, todos os seus companheiros, cristão criticando ele porque ele procurou a esposa de Nero. Ele fez de tudo, conseguiu a casinha para Simão Pedro, mobiliou a casinha, singela, conseguiu tudo e ele foi lá receber Simão. Era o novo Paulo. Não mais o intelectual arrogante, não mais o orgulhoso doutor da lei, agora um caravaneiro do Cristo, que entendeu que o valor do servidor está na sua capacidade de agregar, de pertencer, de unir-se, de fazer parte, de contribuir. Porque o condutor da caravana não somos nós. Nós sequer somos os caravaneiros mais antigos. Nós somos novatos nessa caravana. Essa caravana segue longe, lá na ponta, não dá nem para ver direito, está Jesus. Atrás dele tem tanto espírito. Mas tem uma beiradinha para você. Tem o seu lugar. E tem um lugar para o dom de cada um. Ninguém despreze o teu dom. Nem você mesmo. Ninguém diminua a tua qualidade e o valor da tua contribuição, mas entenda, a obra do Cristo não é uma obra que se ergue sobre o seu talento. A obra do Cristo é uma obra que se ergue sobre a reunião de múltiplas inteligências, de múltiplos sentimentos e de muitos corações. A caravana prossegue. O Evangelho já regenerou centenas de milhares de espíritos.
E diz Emmanuel: avança a cada dia um coração por vez. Que hora que vai ser o teu, meu amigo e minha irmã? Que hora que vai ser a vez do teu coração? Essa é uma resposta individual. Muito obrigado. Fé